Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, pelo nosso canal aqui do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois a gente manda esse vídeo também para o YouTube, Ângela Esteve 17. Todas as segundas-feiras nós temos aqui o nosso encontro marcado, para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Sempre trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir, lembrando que vocês também podem dar sugestão de temas que queiram, né? De repente que a gente traga para cá, para que a gente possa discutir à luz do Evangelho. Como nós sempre falamos aqui, o Evangelho ele tem assunto para todas as questões da nossa vida. Então, é o nosso momento, né, de dar aquela paradinha na semana. Aliás, quando a gente começa a semana, né, na segunda-feira, de fazer essa reflexão, né, da vida, junto com o nosso mestre, que é onde a gente pega aquele gás, aquele impulso para a nossa semana. Todos nós precisamos, nós que vivemos na matéria, nós precisamos do pão do corpo, né? Nós precisamos do alimento para a nossa saúde física, mas essa saúde depende muito e primeiramente da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Então, como Jesus, né, já deixou isso bem claro, procure primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas se vos acrescentarão. E quando a gente muda a ordem disso, é quando o sofrimento nos visita e se estabelece em nós, porque muitas vezes nós andamos esquecidos de quem realmente nós somos e mergulhamos a nossa vida, a nossa atenção apenas aqui nas coisas do mundo. E aí, de repente, quando a gente começa a se afogar nisso, aí a gente retoma de novo e aí a gente vai procurar. Mas não faz mal, porque os braços do Mestre continuam sempre abertos em todos os momentos. Mas para que a gente possa evitar esse sofrimento, vamos primeiro colocar as coisas nos seus devidos lugares. Procurar primeiro o reino de Deus que está dentro de nós, procurar a espiritualidade. E depois a gente vai ter condições muito melhores para lidar com as questões do mundo. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, Otávio, querido do meu coração, também com muitas saudades de você, muita saudade, que bom te ter aqui. Todos vocês aí que estão entrando, já não estou conseguindo mais ler, mas a gente sabe que nós já temos a nossa família aqui, que eu vejo toda semana, né? E vocês também podem indicar esse evangelho para outras pessoas, podem compartilhar aqui, né, esse vídeo que vai ficar aqui no Instagram, pode compartilhar também via YouTube, porque depois a gente coloca em seguida esse vídeo lá também. Então vamos lá, vamos começar o nosso evangelho de hoje, então, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos novamente, em nome do amor, do bem e da fraternidade. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de trabalho, de podermos estar aqui, falando em seu nome das lições imorredoras do seu evangelho de luz. E te pedimos a inspiração necessária para que nós possamos prosseguir com a reflexão da noite, com toda a paz, com toda a harmonia. E assim nós pedimos licença e iniciamos o evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Hoje com o coração ainda em festa de ontem, né? Porque ontem nós tivemos o encontro da família apométrica, né? Cada final de semana é um encontro, né? É um encontro na casa espírita, é um encontro na apometria, são os vários trabalhos que a gente procura aí dentro da espiritualidade. Ontem foi um dia muito feliz, eu vi que muitos de vocês viram lá
as nossas fotos, o vídeo. Foi um dia de muitas bênçãos, de recarga de energia, né, para os trabalhadores do Grupo Semente de Luz, que esse ano aqui nós trabalhamos, viu, gente? Foi muito lindo a espiritualidade. Eu falo, quando a gente procura, a gente acha, e a espiritualidade tem nos ajudado muito nos atendimentos com as pessoas, e foi assim ontem com muita emoção que nós entregamos, né, esse trabalho ao plano espiritual, que foi o nosso encerramento. Mas nos bastidores ainda nós continuamos trabalhando, porque a gente não pode parar muito. E mais os atendimentos, né, para quem às vezes pergunta aqui para a gente, a partir de janeiro, da segunda quinzena, nós já estaremos retornando com os atendimentos online, e no final do mês de janeiro nós já teremos o primeiro atendimento presencial do ano. Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu escolhi um tema. Hoje nós vamos falar sobre o dever e o destino. Porque uma coisa está muito ligada com a outra, e a gente vai entender como é que o nosso destino está ligado ao nosso dever. E nós vamos tirar do Evangelho uma passagem de Jesus que diz o seguinte: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para ser de filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículos de 44 a 48. E por que é que a gente trouxe essa passagem para falar sobre o dever? Porque o dever, ele é uma obrigação, primeiro para conosco mesmo, e depois para com os outros. As pessoas não gostam muito dessa palavra dever, porque já conecta isso com um significado de trabalho, de ter que cumprir com horário, com tudo isso. Não é sobre esse dever que a gente vai discorrer aqui. Os deveres das profissões, cada um, né, tem as suas regras, tem a sua ética. Nós vamos falar aqui no que se refere ao dever moral. Ou seja, como é que nós vamos nos comportar diante da vida, diante de nós mesmos, e como é que o nosso comportamento afeta o outro. E hoje em dia, parece que as pessoas estão meio desconectadas com isso. As pessoas acabam usando muitas vezes do chicotinho para si mesmas, com uma autocobrança muito grande, como se a gente tivesse que dar conta de tudo e de todos. E automaticamente faz isso também com outras pessoas. E muitas outras acabam negligenciando o dever moral. Aliás, hoje nós vivemos um conflito, né, nessa área, na área de valores. Os valores estão muito confusos. Tudo aquilo que nós aprendemos de valor moral
que nos foi passado, hoje em dia tá tudo perdido, tudo distorcido. As pessoas distorcem as palavras até do próprio Jesus para seu benefício próprio. E isso é muito grave. Eu tenho ouvido junto aos meus pacientes, na clínica, as pessoas falarem, porque as pessoas não têm ou não tiveram responsabilidade afetiva. Hoje está muito em voga usar esse termo de responsabilidade afetiva. O que é responsabilidade afetiva? É justamente isso. É o cumprimento do dever moral para consigo mesmo e para com as outras pessoas. Porque o dever, ele acontece nos mínimos detalhes da nossa vida, até as coisas as maiores também, nos atos mais elevados. E a gente está nessa confusão toda de saber de como se portar diante da vida, de si mesmo e no relacionamento e com os outros. O dever ele é muito difícil na ordem dos sentimentos de ser cumprido. Por quê? Porque ele vai em antagonismo às paixões da alma. Quais são as paixões da alma? O egoísmo, o orgulho, a avareza, a luxúria, a gula por tudo. E por causa das paixões da alma, muitas vezes a pessoa acaba deixando o valor, o dever de lado. E aí começam esses conflitos que a gente tem visto aí. Muitas vezes, em determinadas situações, nós vamos ganhar ou perder cumprindo com o nosso dever. Muitas vezes nós vamos perder em função do dever. Mas ele é que faz com que a nossa consciência se sinta em paz ou não. Porque a criatura que cumpre o seu dever para consigo mesma e para com as outras pessoas, com respeito com as outras pessoas, ela não carrega a culpa. Como diz o espírito de Lázaro, ele é o aguilhão da consciência, é o guardião da probidade interior, que nos adverte, que nos sustenta, para que a gente não caia no erro. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir isso e nos entregamos às paixões, esquecidos que somos todos viajantes desse planeta e sofremos pelos mesmos motivos. As dores não são diferentes para este ou para aquele. Ora, nós sofremos por determinadas coisas que já passamos, o outro está passando agora ou vai passar depois. Deus não criou seres diferentes. Estamos todos estagiando para a nossa evolução. Todos nós. E por isso que ele criou todos os homens, quando eu digo homens, a humanidade, iguais perante a dor. A dor, Ângela, não é diferente da dor da Cláudia, da dor do Otávio, da dor da Ana Cláudia, não é diferente. Às vezes a gente conversa isso no grupo de apometria, porque as pessoas pedem os atendimentos e nós temos uma fila de espera. Aí a pessoa fala, mas não pode passar este na frente. Eu falei, por que a dor do outro que está aqui é diferente? Não importa no nosso julgamento se esse ou aquele problema é mais grave. Se dói é porque está ali.
E nós temos que ter esse respeito. Porque nós vivemos mudando de lugar. Hoje a gente pode estar na condição daquele que socorre e amanhã seremos nós os socorridos. É assim que funciona o processo evolutivo. Por isso que o dever ele é o resumo prático de todas as especulações morais. Todas. E é o que nos dá intrepidez na alma para que a gente realize esses tipos de trabalho. É o que dá a força para que a gente venha aqui toda segunda-feira fazer o trabalho. É o que faz a gente se levantar de manhã e cumprir com as nossas obrigações diárias. É o dever que faz isso. É esse estado de consciência que nós temos que ter. Mas e aí? Como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele termina? E aí, o espírito de Lázaro nos fala aqui que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Toda vez que a gente instiga de passar do limite, de invadir o campo alheio, nós estamos extrapolando o limite. E ele termina no limite também que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. E é isto que a gente não vê acontecer ultimamente. As pessoas invadem o mundo das outras. E seja lá por carência, por ingenuidade, as pessoas acabam entrando. Quando a gente fala uma palavra, a responsabilidade da palavra, daquilo que a gente fala para uma pessoa, a gente não sabe como é que isso pode repercutir no mundo daquela pessoa. Eu sempre dou o exemplo da criança. Não se promete coisas para as crianças que você não pode cumprir. Porque a criança, ela vai acreditar naquilo que você está falando. E se você não cumprir com aquilo, você vai criar uma falta. E essa falta pode gerar um dano na psique desse ser que está se formando. Mas a questão não é só com a criança. Quando nós nos reportamos a outras pessoas, quando nós usamos do nosso verbo, nós precisamos ter essa responsabilidade. Com a verdade, com a nossa intenção, com aquilo que se deseja. Eu vejo muita gente vir reclamar aqui de situações que viveram, de acreditar na palavra do outro e depois dar com os burros na água. Minha gente, nós precisamos acordar, ter a consciência que nós somos espíritos vivendo na matéria. Há um comportamento muito infantil nessa humanidade atualmente. A questão do orgulho, do egoísmo, da avareza e de toda a sorte de paixões tem detonado com o relacionamento humano. Não há mais confiança. A gente vai nos atendimentos, não só da psicanálise, da clínica, mas dentro da apometria, dos atendimentos fraternos que a gente faz, as pessoas reclamando de abusos. Muito abuso. Muita gente abusada na confiança, extorquida, seja materialmente falando, emocionalmente. Então é bem necessário que nós tomemos cuidado com o que a gente faz da nossa liberdade, do nosso arbítrio. O dever é esse galardão da razão, como diz o espírito de Lázaro, que vai fazer com que nós hajamos de forma honesta com as pessoas. Se o outro não faz, não é problema nosso.
Porque se cada um fizer a sua parte, o mundo, olha, se as pessoas fizessem minimamente, somente a sua parte, o mundo se transformaria amanhã. Assim, muito rapidamente. Muito rapidamente. E isto que ele está falando aqui, que o dever começa no ponto que a gente ameaça a felicidade do outro e na medida em que a gente não quer para nós, isso é a medida do amor ao próximo e da boa convivência. O dever ele sempre se engrandece e ele esplende sempre de uma forma mais elevada na medida em que a humanidade, em que os planetas, né, dentro daquela humanidade, dentro daquele planeta vai evoluindo. E nós, como estamos caminhando para uma mudança planetária, para um mundo de regeneração, nós precisamos pensar um tanto dessa conduta. Colocar o dever moral, que ele brilhe na nossa alma. E aqui a gente não está falando de cobrar ninguém, não. Cada um vai ter que dar contas à sua própria consciência daquilo que faz. E minha gente, para quem trabalha com apometria, a gente vê a lei de causa e efeito assim, como é fantástico. Não tem nada, absolutamente nada que você cause um dano a alguém que não retorne para você. Não pense que uma mentirinha boba passa desapercebido. Muitas vezes no nosso trabalho a gente vê situações que rolaram de um século para outro por causa de uma mentira boba, que alguém acreditou, de uma promessa que foi feita e que não foi cumprida. Pactos, então, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque isso rola anos, séculos. As pessoas acham que, tudo bem, aí não deu certo, foi embora e acabou. Mas, gente, a palavra dita, as coisas que são ditas e causam uma certa emoção na outra pessoa, ficam repercutindo na gente. Aí as pessoas reclamam, porque eu não tô bom, porque energeticamente eu não tô bem. Vamos procurar, será que a gente tem agido com honestidade nas nossas relações? Por que será que a gente fica repetindo ciclos? Por que a gente fica repetindo ciclos? Porque a gente não aprendeu a lição. Ciclos se repetem quando a gente não aprendeu a lição. E aí a gente diz que é o karma. O karma ele só existe enquanto a gente der alimento para ele. Na medida em que você vai tirando o alimento dele, vai fazendo as suas transformações, então aí a gente muda de ciclo. E não precisa esperar o planeta mudar. É um trabalho individual. Então, o nosso destino, aquilo que a gente vive aqui, é uma sequência de ciclos. E ciclos se encerram. E quando eles se encerram dentro de você, um novo ciclo acontece. Porque quando você encerra um ciclo, você muda um padrão. Um padrão de pensamento, um padrão de sentimentos e um padrão de comportamento. Então, toda vez que há essa mudança, o ciclo muda também. É uma roda viva da vida.
E geralmente, se a gente está trabalhando para o nosso progresso, se a gente está procurando crescer na espiritualidade, os ciclos que virão serão melhores do que esses já vividos. Joana de Ângeles tem uma frase célebre, que ela diz o seguinte, que lição aprendida não precisa ser repetida. Se a gente está repetindo, é porque tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa que está acontecendo que você ainda não mudou. E a mudança, ela não acontece de fora para dentro. As mudanças sempre são de dentro para fora. É como quando a gente tem uma dor de estômago. Você tem um problema no estômago, aí você vai ao médico. Aí você faz um exame e aparece lá uma bactéria, alguma coisa que desencadeou isso e tem alguma coisa lá dentro, o médico vai te dar um remédio. O remédio vai agir ali. Mas aí fica a pergunta, onde que foi que se originou isso? De onde veio? Não adianta tomar o remédio e não fazer a dieta, ou comer, ou fazer as coisas que estavam sendo feitas antes, que causou aquilo. Então, a causa sempre está em nós. Não é na vida, não é nos outros, não é em lugar nenhum fora de nós. O mundo, do lado de fora, do que a gente vê e assiste as pessoas, é um reflexo da mente de cada um. A nossa vida, a nossa realidade acontece dentro de nós. O conserto é dentro. E como é que conserta? Quem é que conserta? Nós consertamos junto com o Criador, com aquele que nos criou. Então, por isso que eu sempre falo, os tratamentos, a gente sempre tem orientado isso. Tratamento globalizado. É médico para o físico. É o psiquiatra para os neurotransmissores. É a terapia para o teu emocional e é o espiritual para o teu espírito. Toda vez que nós deixamos uma dessas pontas abertas, o desequilíbrio acontece. E nós hoje temos que agradecer muito a Deus, porque a gente tem recursos. A ciência evoluiu, a medicina evoluiu, as próprias terapias evoluíram. A questão é a gente procurar. É um movimento nosso. E a partir do momento que a gente se movimenta e vai procurar e vai mudando dentro de nós, os ciclos anteriores vão se fechando, porque as lições já estão aprendidas, então novos ciclos vão se abrindo. Isso é o destino. Então, o que é o destino? Destino é aquilo que vem depois. Depois que você fez o seu trabalhinho, depois que você fez o seu tratamento. Quem já conviveu com pessoas que ficaram doentes, ou quem trabalha na área da saúde, que nem o meu querido Otávio. As pessoas, depois que passam por uma doença mais ou menos prolongada, né, e dependendo da gravidade, ela fala, nossa, parece que eu renasci de novo. Sou uma outra pessoa. Sempre tem uma mudança. Observe. Depois de um grande sofrimento, de uma grande perda, seja financeira, seja porque se separou de alguém, seja porque alguém desencarnou, a gente vai mudando também. Isso é o destino, é o que vem depois. Porque aí a gente já fica preparado para o que vem a seguir. E na medida que a gente vai se arrumando por dentro, o que vem depois vai ficando cada vez melhor. Se a gente cumprir com o nosso dever moral. Sempre, por isso que eu coloquei o título de hoje de O Dever e o Destino. Porque o nosso destino vai depender muito daquilo que a gente faz da nossa vida.
da responsabilidade com que a gente vive a nossa vida. Algumas pessoas falam que destino é sorte, não é não. Nosso destino ele é construído diariamente. Não é sorte não. Muitas vezes o destino até nos surpreende. Nos faz colocar em lugares que a gente nem imaginava. Em situações que a gente nem imaginava. Às vezes com pessoas que a gente nem imaginava. Mas isso foi porque aconteceu assim mágico, porque Deus deu, Deus dá para esse e não dá para aquele? Não, não existe isso. Existe construção. A vida, ela apresenta oportunidades para nós na medida que nós vamos nos melhorando. Eu sempre quis mudar a minha profissão um dia. Eu sempre queria ir para uma outra área da minha vida. E sempre procurei trabalhar, procurar ter conhecimentos disso. E de repente as oportunidades foram aparecendo e eu não virei as costas para a oportunidade até atingir o grau de chegar aonde eu queria chegar. Que hoje eu olho para trás e falo, nossa, como que eu cheguei? E eu cheguei. Foi porque Deus me deu assim gratuitamente? Não. Porque eu fui me melhorando, porque eu fui procurando me desenvolver. Me dedicando ao cumprimento do reto proceder. E aí as coisas vão acontecendo, os ciclos vão mudando. E vão sempre mudar. Porque também não para aqui. Quando a gente muda o nosso padrão interno, é lá que a vida atua. Aí ela vem. A gente muda o padrão, ponto. Aí vem a vida e aí ela começa a nos surpreender com algo novo, a nos convidar para as coisas novas. Às vezes a gente fica até com um friozinho na barriga, será que, né, isso é para mim? E daí a gente vê que se chegou naquele momento, é porque você já está preparado, já estava se preparando para isso. E é assim que a gente vai desenhando o nosso destino pessoal. Então desapegue-se dessas crenças de que eu carrego um karma de outra vida que eu vou ter que ficar aqui passando por isso e por aquilo. Tira essas crenças da cabeça. O karma ele vai existir enquanto você não abrir a sua visão. A partir do momento em que você abre a sua visão, ele deixa de existir. Esse momento que nós vivemos hoje na Terra é um momento que nós precisamos encontrar o equilíbrio com Jesus. Poxa vida, ele veio aqui numa época totalmente diferente da nossa e conseguiu viver tudo aquilo que a gente lê hoje no Evangelho, que a gente discute aqui. Ele simplesmente viveu tudo isso para dar o exemplo de dizer que é possível sim. Por isso que ele é o nosso ponteiro de ouro, que marca a distância entre o nosso coração e o nosso raciocínio. Porque a razão, ela é muito linda, ela é maravilhosa, mas desacompanhada de sentimento, ela é muito fria. É com Jesus que a gente dá aquela mistura equilibrada entre sentimento e razão. É onde a gente encontra o nosso ponto de equilíbrio. Para quê? Para que as leis de Deus possam operar com todos os seus impulsos humanos e divinos dentro de nós. Que a gente possa erguer a nossa prece sem sentimento de culpa. Que a gente termine o nosso dia sabendo que fizemos o melhor. E se não estiver contente com aquilo no final do dia, amanhã é outro dia, amanhã eu vou fazer melhor que hoje.
Nós precisamos limpar os nossos corações para que a gente possa evoluir. E a evolução, ela tem a dependência do tempo. Tudo é processual, não é de uma hora para outra. E a gente vai devagarinho, a gente vai com o tempo evoluindo. E esse tempo pertence a Deus. Nós não podemos nunca esquecer o trabalho. Nada vai florescer dentro de nós também se não houver uma busca dentro de nós, um trabalho dentro de nós. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é onde Deus nos plantou. É aquele que o Senhor nos colocou lá para a gente desenvolver. Seja com a nossa família, seja no próprio ambiente de trabalho material, seja ajudando as pessoas num trabalho filantrópico. É preciso que nós olhemos e que nós possamos hoje corrigir as ideias, né, que estão ao nosso dispor. Que a gente olhe o sentido das palavras que esperam por nós. Que o nosso linguajar, como diz Paulo, que seja não, não e sim, sim, com sinceridade. Sem ficar com um joguinho, enganando as pessoas. Há necessidade de ter isso. Vejamos como é que está a nossa conduta. O quanto que a gente pode fazer para melhorar. Nós precisamos começar a aprender a acionar a nossa vontade para fazer as coisas. Que a partir do momento que a gente aciona a nossa vontade, o Senhor da vida faz o resto do trabalho. As oportunidades vêm e as coisas acontecem. Muito mais do que a gente pensa e imagina. Quantas graças ontem no nosso encontro nós não recebemos, que eu não estava nem esperando. E é isso. Nós temos todos os recursos disponíveis. Nós estamos encarnados. Estamos tendo a chance de viver uma mudança planetária com uma veste física ainda aqui. Oportunidade que está mais difícil hoje. Somos muitos, somos bilhões. Bilhões entre encarnados e desencarnados. Tem trabalho para todo mundo. E tem oportunidade para todo mundo. Então, minha gente, não vamos desanimar, não. Muito pelo contrário, o evangelho de hoje é uma injeção de ânimo que a espiritualidade nos colocou hoje. Eu não sabia nem qual ia ser o tema da noite e abri aqui pedindo que viesse alguma coisa para que a gente pudesse dar um impulso, sabe, de evolução, de colocar esse dever como uma intrepidez da alma, porque a gente tem energia. As pessoas estão reclamando muito que está todo mundo cansado, tudo isso que a gente escuta, porque eu estou cansado. O cansaço nem é físico, é um cansaço moral que nós estamos vivendo. Então é o momento de respirar, aproveitar esses momentos natalinos, né? Esses momentos em que a gente pode estar junto com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos. Agora que terminou a Copa para nós brasileiros, vamos focar um pouquinho mais nesse ambiente natalino. É uma época tão boa em que a vibração da Terra fica melhor. Mesmo com tanta gente que às vezes fala para mim que se sente muito triste nessa época, não se sinta não. Não se sinta triste não.
tem um aniversariante que deve ser lembrado mais do que nunca nesse dia. Não se deixe envolver pelo comércio e nem por lembranças infelizes. Eu sei que tem muita gente que seus entes queridos passaram por outro lado da vida nesta época. Eu também tive. Meu pai fez a passagem entre o Natal e Ano Novo. A gente lembra com gratidão pelos anos que a gente pôde estar juntos na matéria. Porque no coração, minha gente, Deus não separa ninguém que se ama. Senão ele nem seria Deus, já que ele é todo amor, todo bondade, todo misericórdia. Então alegre-se sim, porque é o momento em que a gente comemora a vinda para o planeta. Aqui no mundo dos encarnados, de um espírito de escola como é o nosso mestre, o governador dessa terra. Então anime o seu coração por ele. Quem sabe a gente vai conseguir retomar um pouquinho desse espírito do Natal que se perdeu tanto no meio de tanto comércio. Que a gente se lembre que na noite de Natal ou na manhã de Natal é o dia da gente dar graças a Deus. É o dia da gente agradecer pelo nosso ano, pela nossa produtividade, por aquilo que a gente conseguiu. Muito ou pouco, não importa. Mas agradecer a oportunidade de estar aqui. Já só o fato da gente existir e estar aqui já é um grande feito. E que todos nós possamos, né, ficar nessa energia curadora que hoje o plano espiritual está distribuindo para nós. E a gente sabe disso. A gente está distribuindo, eu em nome do Grupo Semente de Luz, estamos distribuindo um pouquinho daquilo que nós recebemos para vocês que estão assistindo aqui, para aqueles que vão assistir depois. Que vocês recebam também um tanto das graças que nós também recebemos. Tira essa tristeza de dentro do coração. Levanta sua cabeça. Nós temos um mestre que sofreu muito e muito mais do que nós sofremos aqui. E, no entanto, se manteve digno, se manteve de cabeça erguida, até que ela pendesse da cruz no momento da sua passagem. Que nós possamos seguir o exemplo dele. Que nesse momento nós possamos nos conectar com toda essa força espiritual que nos envolve. Que nesse instante nosso mestre possa iluminar a todos aqui presentes. Os que estão na matéria, os que estão fora, os nossos amigos, aqueles que não simpatizam conosco, não me importa. Que possa encontrar os nossos entes queridos também que já fizeram a passagem, mas que estão ligados ao nosso coração. Que nesse instante nós possamos nos reunir num só coração e num só pensamento, para agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, pela inspiração que nos foi trazida hoje dessas lições, que preenchem o nosso coração, o nosso entendimento, nos trazendo paz, nos trazendo tranquilidade, nos trazendo o equilíbrio de que todos nós necessitamos. Que o nosso Mestre Jesus visite cada lar aqui representado nesse momento. Fortaleça os nossos pensamentos, as nossas emoções, alimente o nosso espírito com o seu amor, com a sua doçura, para que nós possamos caminhar na terra com a cabeça erguida, sabedores que estamos cumprindo com o dever que a vida nos assinalou, e que nós possamos um dia colher os frutos do trabalho que pertence a cada um de nós. E assim, amado Jesus, nós pedimos licença e encerramos o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que vocês possam ficar todos na paz do nosso Mestre, que Ele nos abençoe nesse nosso singelo trabalho que nós entregamos aqui. A gente ainda vai ter um Evangelho ainda dia 19,
que é segunda-feira, e talvez a gente faça um evangelho no dia 24, vai ser mais rápido, mas é apenas uma leitura e a nossa prece de final de ano. Então, quem quiser, vou ver se a gente consegue entrar no mesmo horário, senão eu aviso aqui pelo Instagram, eu coloco um post avisando para a gente fazer, né? Eu acho que é tão necessário a gente fazer essa vibração para a Terra nesse momento. E os corações que já estão acordados com o nosso Mestre, né, tem que ajudar nesse processo. Tá bom, minha gente querida, meus amados? Muito prazer de ter vocês aqui. Tô vendo alguns nomes aqui agora. Muito obrigada pela presença. Não esqueçam de curtir esse evangelho depois que ele entra aqui no timeline, e compartilhar também com as pessoas, né, que vocês amam. E qualquer coisa que queiram sugerir de temas para os nossos evangelhos, podem chamar no direct e a gente anota aqui, prepara e traz para vocês com muito amor, com muito carinho. Um grande beijo no coração mesmo, de todo o coração. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Uma ótima semana a todos.